Na era digital, em constante evolução, as tecnologias estão desencadeando uma verdadeira revolução dos negócios. Isso a gente já sabe, né? Todo mundo só fala sobre inteligência artificial. Eu tive outro dia em Recife, numa palestra do Pondé, e ele disse que existe uma fetichização da inteligência artificial. Agora é um fetiche, todo mundo só fala sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso, mesmo ela estando aí desde 1950. O fato é que, com a inteligência artificial, antes dela, ou depois dela, ou durante, existe uma transformação e as instituições, principalmente, precisam entrar nessa corrida, no sentido de criar tecnologias, de adotar tecnologias para fazer com que o trabalho seja mais rápido, mais transparente acima de tudo e que impacte melhor o cidadão. Quando a gente chamou o professor Jimmy Magalhães aqui, mais uma vez no nosso programa, que é esse PhD em inteligência artificial, é porque, além de estar dentro de ecossistemas de tecnologia, ele também não só dá aula sobre isso, não só é mentor em relação a muitos projetos disso, mas ele também está por trás dessas tecnologias institucionais, no caso do Tribunal de Justiça do Piauí, que tornou-se uma referência no Brasil com o que foi criado lá. Mas esse é só o ponto de partida da nossa entrevista, porque quando a gente fala com você, o céu é o limite. Aliás, existe céu para a inteligência artificial? Nós estamos... Bem-vindo! Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite, mas é sempre bom estar aqui com você, conversando sobre tecnologia, sobre a aplicação dela. E aí a gente estava... Me responde, existe céu para a inteligência artificial? Nós estamos num platô de desenvolvimento, né? Por exemplo, a inteligência artificial GPT-5 ainda não saiu. Pois é, então, já era para ter saído. É mais uma questão de mercado, porque se não for exponencialmente melhor do que o 4, é um problema negocial para a empresa. Então, nós temos algumas tecnologias sendo desenvolvidas dentro da OpenAI, dentro do Google, dentro da Amazon, e eu acho que agora nós estamos numa fase de aplicabilidade dessas novas tecnologias e como isso, de fato, não vai ser só um chat para responder se a vida é dela, o que é o sentido da vida, mas como eu posso resolver o problema X, o Y, o Z daquela pessoa, daquela empresa ou daquela instituição. Porque na internet está cheio de dicas de como fazer prompts e conversar com a inteligência artificial para descobrir todas as coisas, para fazer todos os projetos. Mas tem umas bolhas que estão estourando aí, não é, professor? Então, basicamente porque se nós pensarmos que nós estamos num platô de desenvolvimento e que as empresas estão transformando essas tecnologias em serviços, então, por exemplo, o caso da grande e poderosa NVIDIA que cresceu estratosfericamente. Então, as ações começaram a baixar, porque os recursos tecnológicos e as evoluções dessas inteligências artificiais, elas não vão acompanhar essas bolhas. Nós temos que ter segurança ao desenvolver essas tecnologias, porque se fosse tão fácil assim, se uma inteligência artificial como o GPT-4o, que é excelente, seria muito fácil. Então, GPT-4o, se atualize e faça o GPT-5. Mas IAs não criam nada, elas replicam o nosso conhecimento prévio. Se nós não temos um estudo extremamente aprofundado para evoluir aquele conhecimento, então nós estamos numa bolha econômica. Nós vamos evoluir na medida que a economia necessita. E a gente nem usa a potência toda do chat GPT. Não usamos. Você Tem falou, gente que nem sabe. Tem gente que sabe nem o que é GPT, o que é GenAI, o que é isso tudo. Às vezes fica maravilhado e aí... Às vezes até parece arrogante, algumas vezes eu falo isso, alguns pesquisadores falam isso, que a empolgação com a inteligência artificial é inversamente proporcional ao conhecimento da sua capacidade. Sim. Então, se a gente pegar, Maia, por exemplo, salva as proporções óbvias, vamos pegar o WhatsApp e digitar qualquer frase, eu quero. Não vai aparecer umas palavrinhas em cima? Vai. Eu clico em uma, vai aparecer outras. Eu clico em outra, vai aparecer outra. Salva as proporções, o GPT é aquilo. Claro, com milhões de cálculos a mais, milhões de matemáticas a mais, mas é aquilo. O que nós damos direcionamento para aquilo é o que potencializa aquela ferramenta. Nós vamos usar o WhatsApp para resolver um problema judicial? Não, mas nós podemos usar o GPT, nós podemos usar o Gemini, ou Claude da Anthropic, que é outro player que está entrando nesse mercado, está entrando com força junto a esses grandes players como a Google e como a AWS. Isso é... Na página que a gente está hoje, no que diz respeito à inteligência artificial, de que forma ela está impactando os negócios, o mundo, o trabalho, o emprego?
porque eu acho que, do jeito que ela é um fetiche, ela também é um assombro, até pela abordagem e pelo desconhecimento que tem sido feito até aqui. Eu venho conversando com alguns atores, principalmente aqui do Piauí, que me perguntam quantas pessoas ele precisa demitir da empresa dele e quantas licenças de GPT ele precisa comprar. Ainda bem que ele perguntou para você, não foi para o chat GPT. E eu disse, olha, não existe uma ação de demissão aqui. Muito embora seja muito poderosa enquanto ferramenta, não passa de uma ferramenta como esse tablet, como o nosso celular, como o computador normal, como a própria internet. A ideia aqui é que a inteligência artificial virou um pouco essa página de substituição, mas de otimização. A gente tem a grande máxima, todos os pesquisadores que você conversar sobre IA vão falar, a IA não vai substituir ninguém, mas alguém com IA vai substituir alguém sem IA. Sim. E eu digo mais, alguém que sabe manusear muito bem a IA vai substituir alguém que manuseia de forma média a IA. Então, nós temos até o nome, o hype agora, o novo, é chamar tudo de agents. Então, tudo é agente inteligente. Começou um pouco com a OpenAI, criou uma coisa chamada Assistants. Aí, para não imitar o nome, as outras empresas chamaram de agents, que é basicamente qual é a página agora. Tentar fazer aquelas tecnologias conversarem com as tecnologias atuais. Por exemplo, nós temos um sistema aqui de notícias do Grupo Meio. Que tal um chatbot que conversa com os meus dados e consegue responder para além de uma consulta? Porque você tem um sistema de consulta no Grupo Meio para achar notícias. Mas eu quero entender melhor essa notícia. Eu quero entender quem foi o repórter que fez aquela notícia. Quem foi o jornalista que investigou. É o saiba mais feito pela inteligência artificial. Exato. Baseado nas nossas... Ou do agente, né? Exatamente. Das nossas informações. Olha para os nossos ecossistemas. Por exemplo, imagine acoplar uma ferramenta com o Notion ou com o Google Calendar e acoplar ela com o WhatsApp. Por exemplo, eu fiz isso. Vamos marcar uma reunião com a Maia às 4 horas. Então, já liga, a IA entende a minha voz, transforma aquilo em texto, se liga com o Google Calendar e agenda a reunião. Isso é um agente. Eu não substituí o Jimmy, eu não substituí a Maia, eu não substituí o produtor, eu não substituí o cinegrafista, mas eu otimizei meu tempo, porque senão eu teria que entrar no celular, digitar essa conversa, acertar o horário, acertar o minuto, toda aquela descrição. Então, um agente inteligente é isso que operacionaliza todos esses players tecnológicos, essas ferramentas e junta tudo e facilita a nossa operação. Eu acho que, como a gente tem uma dificuldade, um desequilíbrio como ser humano, entre o ceticismo e o deslumbramento, ou a gente é muito cético, tipo, não acredita mesmo em nada, ou a gente é muito deslumbrado e muito empolgado. E eu acho que o equilíbrio disso são novas perguntas. A gente era cético demais, depois a gente ficou deslumbrado com a inteligência artificial e a gente não fez as perguntas que deveriam ser feitas e que ainda são necessárias. Você acabou de citar aí inúmeros exemplos. Ou seja, a gente ainda está sem maturidade, sem conhecimento, né, sem entendimento de como a gente pode usar e qual é o nosso papel nisso que é de protagonista. Exatamente. O ser humano, nesse momento, ele é o principal player. Porque se a gente entender e internalizar que quaisquer inteligências artificiais inventadas até agora, quaisquer, eu não tenho medo de dizer essa palavra quaisquer, ela é meramente uma replicação de padrões anteriores. Ah, mas ela vai pintar um Picasso. Se não tivesse existido o Picasso, ela não ia pintar o Picasso. Não. E qualquer olhar mais atento de um artista vai ver, isso é uma mera imitação de um Picasso, não é um Picasso. Se você pegar um texto da Maia, vai ser uma mera imitação do texto da Maia e não dela. Então, se a gente olhar pela ótica de que como e que etapas eu tenho que executar para operacionalizar, transformar aquilo em uma ferramenta do meu dia a dia, como nós fizemos com o celular. Saiu uma pesquisa recentemente que no começo do GPT-3, uma das maiores perguntas do brasileiro era: o Palmeiras tem Mundial? Então, assim, você vê que a gente não tinha. E, assim, perguntas como essa não é
o brasileiro. O americano fez do mesmo jeito, o europeu fez do mesmo jeito, o japonês fez do mesmo jeito. Então, a gente não entendia, a gente estava deslumbrado. A maioria de nós ainda não entende, na verdade. Então, a gente está no momento de... ela consegue transformar isso nisso. O que é que isso pode otimizar o meu tempo? E é o ativo mais importante que nós temos, é tempo. E aí a gente fica pensando, a gente ainda está falando muito no déficit de profissionais qualificados, principalmente na área de TI, para esse mercado que está em crescente demanda. A gente vê algumas bolhas já começarem a estourar, como a gente mencionou aqui. Aí a gente vê desenvolvedores, programadores, outras áreas, né, dessa de TI que estão encontrando novas ocupações, porque eu vi outro dia um trecho seu no seu perfil, você dizendo, eu não programo mais. Tem muita gente que não está mais programando. Tem muita gente que não está mais desenvolvendo software. Eu não estou fazendo mais isso. Entenda que não programar não quer dizer não estar desenvolvendo uma solução computacional. Você está desenvolvendo de outro modo. De outro modo. É isso que eu estou inventando tempo. Acho que todo mundo, nós aprendemos a escrever, nossa, eu só tenho, lá nas cavernas, eu só tenho 30 anos de vida. Agora nós só temos 70. Agora nós temos a capacidade de operacionalizar nossas atividades, executar com primazia e ainda ter tempo de aguar as plantas. Mas ainda tem necessidade de programadores. Muita. Programadores que entendam como otimizar o seu tempo. Nós estamos numa vertente da área da computação que nós não estamos mais tão interessados em excelentes programadores. Essa é uma boa verdade. Mas nós estamos interessados na área de programação em excelentes resolvedores de problemas. Então, se eu cair no meu colo um problema, eu vou buscar as melhores soluções já prontas, usando IA ou não, e usar o meu conhecimento prévio para fazer a validação de viés daquela solução. Ou seja, programadores também precisam ter outros repertórios. Exato. Até para fazer os códigos e principalmente para ficar atento ao viés dos códigos. Exatamente. O programador que olha para um código do GPT, copia e cola, ele vai incorrer em milhões de erros replicados historicamente. Sim. Então, esse conhecimento prévio, esse conhecimento de fundamentos é importante. Mas eu vou mais além. O programador precisa entender do problema, entender do direito, da contabilidade, da medicina, do jornalismo, de outras áreas que até então o programador disse, eu não preciso entender disso. Só eu sei codificar. Mudou totalmente. Só eu sei codificar. Mas a Maia, com meia hora no GPT, aprende a codificar. Faz um site, faz um sisteminha em Python, ela consegue. Ele ganhou concorrentes, então ele tem que subir de nível. Exatamente. Então, quem não sabia nada de programação, agora tem ferramentas disponíveis, gratuitas, que pode programar e pode ensinar a programar. Exatamente. E aí nos coloca, né? Você me usou como exemplo, eu estou usando isso. No mesmo nível que um programador. Exatamente. Né? Exatamente. É claro isso, é muito claro. Eu tenho vários temas para abordar com você. Vamos falar de governança digital. O professor Jimmy, que eu apresentei só como especialista, né, em inteligência artificial, mas ele é professor, desenvolvedor, é analista de sistemas do Tribunal de Justiça do Piauí, ele é coordenador da Escola de Tecnologia do ICEV. Então, assim, eu não sei. Ele disse que dorme, porque, na verdade, você viu, né? Eu estou usando a tecnologia para fazer o meu tempo. Então, e ele tem filhos. 2 e está vindo a terceira. Pois é, eu vi. Tá? Eu ia falar sobre isso e te dar parabéns no final da entrevista. E está vindo a terceira. E você conseguiu... Eu queria que você falasse sobre governança digital, se as tecnologias elas estão transformando como os governos estão operando e interagindo com o cidadão, e o que você criou para o TJ, que eu sei porque você me disse aqui, mas eu quero que você conte, que virou uma novidade no Brasil e uma inovação, e todos os TJs dos outros estados estão atentos. Bom, sobre governança tecnológica, a gente entende que nós não temos mais um viés na sociedade mundial sem o amparo da tecnologia. Sim. Então é muito importante que os governantes entendam isso e não entendam como uma concorrência, mas como um caminho. Então, o caso emblemático e já reconhecido mundialmente, até pela ONU, é o próprio Piauí. O Piauí tem a primeira institucionalização, curricularização da inteligência artificial no ensino médio, para escolas públicas. Então, nós vamos ter daqui a 3 anos, no máximo, sabendo que nós temos aluno no primeiro ano, que entende esse ecossistema. Nós temos ensino técnico de inteligência artificial nas escolas
públicas, porque isso já existia nas particulares. Sim. Então, nós estamos... o governo entende, e isso não é só no Piauí, Recife, Pernambuco, desculpa, Sim. Santa Catarina, Brasília, Minas Gerais, tem entendido que essa forma é uma forma de potencializar as riquezas naturais, para evitar um dos principais problemas do Piauí, que é a fuga de cérebros. Então, se eu conseguir importar divisas, importar dinheiro, trazer dinheiro de São Paulo, de Rondônia, da Inglaterra para cá, é excelente para o Piauí, é excelente. Então, foi um caminho guiado por vários governos, inclusive do Piauí, que a tecnologia é um braço. E nessa mesma toada, o Tribunal de Justiça, desde o dia 0 de 2022, estamos em 24, né? 2023, ele entendeu que sem a tecnologia a gente não vai vencer alguns passos. Tá? Então, o que foi o TJ instituiu? Instituiu o Laboratório de Inovação. A ideia é que as pessoas pensem fora da caixa. Tá, nós temos os problemas, nós temos um conjunto de programadores. Eu não quero programadores, eu quero soluções. Então, os desembargadores, o presidente, pensou e disse, vamos dar vez para esses programadores, para eles darem ideias de como resolver problemas. De toda sorte, na nossa primeira reunião, guiado pelo supervisor, desembargador José Wilson, nós entendemos que nós temos um gargalo em entrega de processo e entendimento de processo. E nós temos um fosso. Um gargalo histórico. E nós temos um fosso, um abismo, nós temos um buraco negro entre o Tribunal de Justiça e as pessoas. O cidadão, aquele lá na quadra 24, casa 12 de Seu, Arco Verde, lá na rua Paissandu, as pessoas não entendem justiça. Fora as cidades, que estão fora da capital. Exatamente. Eu estou olhando para a capital e nós temos lá Gilboés. Sim. Nós temos Elesmon Veloso, Piracuruca. Que as pessoas não são obrigadas a entender de direito, mas precisam ter acesso à justiça. Então, 2 programas foram desenvolvidos. Um deles é o Justo Acesso, que é para levar a justiça à pessoa. Então, nós temos servidores lá para atuar em relação a isso. E nós entendemos que nós tínhamos que embarcar em alguma coisa. A ferramenta mais utilizada no Brasil chama-se WhatsApp. Então, nós temos milhões de usuários, pessoas com 3 WhatsApp. Então, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que dar agilidade ao processo judicial e nós temos que falar com as pessoas. Nós atacamos esses 2 pontos ao mesmo tempo dentro do Laboratório de Inovação. O primeiro, nós criamos uma ferramenta chamada Júlia, Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial. Muito legal o nome. Ela começou com o nome de inteligência computacional e hoje eu comecei a chamar ela de agente para entrar no hype. Mas, assim, o conceito que ela é uma agente. Ela junta vários pedaços, várias ferramentas do TJ e entrega uma solução. Então, a primeira solução dela é dar agilidade ao processo. Então, o juiz decidiu. Ele precisa avisar as pessoas. Antes, um servidor ia lá e apertava 3 botões. Literalmente. Hoje, quem faz isso é a Júlia, um dia depois. A Júlia que tem nome de mulher, viu, Exatamente. Gente? É uma mulher negra. Característica do brasileira foi bem pensado para ser representativo de fato. Então, ela intima o processo, ela auxilia o servidor a entregar baixas processuais, porque um processo ele custa, em média, R$3.000 por mês, ele estando aberto. Se ele é fechado, é R$3.000. Você já tem um impacto da economia? Ainda não temos os valores fechados. Nós temos números de baixas. Por exemplo, em 2022, nós tivemos em torno de 216 mil baixas. Já no primeiro ano de atuação da Júlia, apenas 6 meses, nós saltamos para 240 mil. Foram 30 mil processos abaixados a mais. Muito bom. Esse ano nós já estamos com 276 mil. Ainda faltam 3 meses para acabar o ano. Não sei que dia vai ao ar, mas faltam 3 meses. Então, assim, vai esse ano. Nossa perspectiva é que sejam baixados mais de 300 mil processos judiciais com a ajuda da Júlia. Essa é a parte de operacionalização. A Júlia não buga? De vez em quando dá umas bugadas, mas é para isso que nós humanos estamos no controle. Olhando para ela, vendo o que ela está fazendo, e a decisão final é sempre do servidor. É sempre monitorada, sempre monitorada. Nós recebemos avisos constantes da Júlia de todas as suas movimentações. Não existe nenhum segredo que a gente não consiga observar lá dentro das movimentações. Esse é o passo 1. E o passo 2 é, como a minha avó de 84 anos consegue conversar com a Júlia? Consegue saber da justiça? E aí nós embarcamos no WhatsApp. Então a Júlia hoje tem um módulo de conversação sobre justiça TJ Piauí dentro do WhatsApp. Então as pessoas podem conversar com ela
através de um número específico do Tribunal de Justiça, importante, número reconhecido pelo TJ, verificado pela Meta, então nós temos as garantias que aquilo é o do Tribunal de Justiça. Então não adicionem qualquer Júlia, tem um número específico no site TJ Piauí para você conversar com ela. É incrível. Então, por isso, exemplo, gente. você pode pedir lá, seu processo foi decidido. Você bota lá, /explicar é o número do processo. Ela vai consultar a decisão judicial e explicar para você. Não entendi a decisão judicial. Se você não entendeu, você diz, não entendi. Agora é interessante isso, gente, porque eu fico pensando também como a gente também precisa de regulamentações, né? Que são essenciais para que tanto a governança tecnológica como digital, ela consiga continuar andando em passos largos. Porque, ao contrário de quem não precisa das regulações, que está escalando muito rápido, a gente precisa estar dentro de um sistema que é uma governança, ser rápido, ser ágil e competir com todo mundo que não está regulado. Nós temos que estar jogando dentro das regras. Então, nós temos no Tribunal de Justiça 2 provimentos que regulamentam o que é que ela pode e o que é que ela não pode fazer. E eu estou falando de tudo, né? Eu estou falando da Júlia, mas eu estou pensando de modo geral. E eu estou pensando, por exemplo, e eu quero que você me responda, como é que você vê o futuro da educação tecnológica ou digital? Porque você citou alguns exemplos que são exitosos, mas que são pontos de partida que certamente vão se consolidar dentro da educação pública. Eu acho que as universidades também estão numa página um pouquinho mais adiantada, mas a gente está meio sentindo uma sensação, como seres humanos, que a gente está sempre atrasado em relação a essas tecnologias. E eu fico pensando de instituições, escolas e governos que são regulados, como é que eles vão acelerar e qual é a necessidade que há sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? Eu sou muito da vertente que pensa, por exemplo, o ministro Barroso, atual presidente do STF. Ele entende que nós precisamos acelerar, mas com rédeas, com regulamentações e com restrições e com análises e colocando sobre um patamar mais alto o ser humano, a necessidade do ser humano. Então, o ministro Barroso, ele, por exemplo, fez uma chamada pública para a empresa de tecnologia, inclusive a do Piauí foi para lá, para desenvolver soluções de petições iniciais, de análise de viabilidade de documentos judiciais. Essas decisões não foram ainda tomadas porque não existe ainda uma segurança jurídica que aqueles dados não possam vazar. Muitas soluções tecnológicas em termos de educação também, elas não são proeminentes porque existem algumas restrições éticas. Então, vou dar um exemplo claro e factual. A Amazon teve um problema de recrutamento. Por quê? Porque ela treinou sem essas rédeas. Sim. E todo o processo de recrutamento da Amazon recrutava homens. Olha só. Mas por quê? Porque historicamente, a grande maioria das contratações da Amazon, e em especial porque a tecnologia era amplamente só para homens, dita só para homens, que não é uma verdade, o padrão era só homens. Então, ok, se candidatava uma mulher, não está nos meus padrões, e isso perdurou por algumas semanas. Então, o futuro, talvez, da governança digital e tecnológica, ele passa por ser humano também, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. O ser humano vai ser o juiz que vai definir se aquilo está certo ou que aquilo está errado. Se aquele conjunto de dados está certo ou que está errado. Vou dar um exemplo do Tribunal de Justiça. Nós poderíamos acoplar, Júlia, a torta direito no IGPT? Poderíamos. Isso é fato. Como muitas empresas privadas já o fazem. Por que a gente não fez isso? Porque até bem pouco tempo, nos termos, e aí eu tive a preocupação de ler os termos de uso, dizia, fontes, né? Eu posso reusar os seus dados para treinar. Eu disse, não, eu não quero que treinem com os dados do Tribunal de Justiça, porque primeiro que eles não são meus, não são do TJ, talvez sejam do advogado, não existe nenhuma regulamentação sobre isso, mas eu sei que esses dados não são seus. Então, um empoderamento dos desenvolvedores, da equipe que implanta essas soluções dentro desses órgãos, para que eles não... Eu tenho que empoderar eles
para que eles não pensem só tecnicamente. Eu fico pensando no que você está falando e fico pensando no machine learning, na aprendizagem das máquinas, que é sobre o que você está falando também. Se ela não for moderada, se ela não for coordenada, a máquina ela vai ficar com uma autonomia que é gigante, né, dentro de aprendizagem de máquina. Porque é um aprendizado que, se ele não for monitorado, coordenado por uma pessoa, ele ganha uma autonomia que a gente não vai ter controle. E ganha uma autonomia e uma velocidade que, se a gente não tiver esses freios e contrapesos, vamos pegar os termos jurídicos, se não tivermos esses freios e esse protagonismo humano, por ser tão rápido, imagine que uma análise de um texto de 500 páginas demora 1 segundo. Quem lê 500 páginas em 1 segundo? Então, eu tenho que ter métricas, pontos e válvulas para que o humano consiga, de fato, regular isso e em prol da própria humanidade, em prol da educação, do direito, da saúde. Por aí e que vai determinar o futuro do que vem por aí. Eu não que tenho é dúvida. agora, né, na verdade. Só para encerrar a entrevista, você deve ter visto quando você falou que podia ter colocado no chat GPT? Podia, mas aí eu não queria que os dados fossem usados de outra forma. As redes sociais, essas plataformas todas, começaram a emitir avisos de que, a partir de final de outubro, a partir do dia tal desse ano ainda, os seus dados vão ser usados para pesquisas, para experiências e tudo. Você deve ter acompanhado isso, né? E foi geral, todas as plataformas emitiram esse aviso. Em especial, a Meta está encampando isso. Foi uma briga jurídica dentro do próprio STF. Inicialmente foi bloqueado, mas aí agora a Meta reativou esse modo, ou seja... Sim, para alertar as pessoas. Então, agora, hoje, eu tenho que dizer que meus dados eu não quero que eles sejam buscáveis. Então, o ônus da prova inverteu, por assim dizer. Então, a Meta... Isso só no Brasil? Não, no mundo todo. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque tem um episódio do Brasil que o mundo inteiro olhou e aplaudiu. A área jurídica, principalmente, que foi a saída do X, do X, e o retorno depois dentro das regras que foram do Brasil. Aí a gente tem que entender sobre soberania nacional. Sem tomar partido de nenhum dos lados desse caso, porque nesse caso claramente tem lados, a gente tem que entender que quando uma empresa vem para o Brasil, ela tem que seguir as regras do Brasil. Mas isso trouxe à tona o fato da gente não ter uma regulação universal. E a gente tem ferramentas e plataformas que são universais, com raras exceções. O caso da Ásia e de outros países que proibiram e que elas operam em clandestinidade, porque não tem como vetar 100% um negócio desse. Imagine que se nós temos uma Big Tech como o X, o Twitter, né? Ele vem para o Brasil com todo o seu arcabouço tecnológico e encontra um ecossistema sem leis bem fundamentadas ou direcionadas para aquilo ali. Aquilo é um campo aberto. Engraçado que exatamente o Brasil, que tem fama onde tudo pode acontecer e que é desorganizado, colocou ordem na casa. E aí, assim, olhando aquilo pela ótica do agora, o que foi que aconteceu? O STF fez? Não, isso não pode acontecer. Nós temos uma questão de soberania, nós temos leis que regulamentam empresas internacionais aqui no Brasil e basicamente aplicou as regras. Então, o Twitter só voltou porque as regras foram bem claras e esclarecidas. E que foram cumpridas exatamente. Para encerrar, o que você está fazendo agora? Bom, está se dedicando a que projeto? Hoje nós estamos evoluindo, em especial a Júlia. Nós estamos trabalhando com acessibilidade para a Júlia, então ela já consegue entender voz e vai começar a responder por voz também, porque nós entendemos que boa parte da população brasileira não é alfabetizada e nós temos que atingir esse pessoal também. E eu estou com uma campanha muito ferrenha lá na faculdade de aumentar a quantidade de mulheres nas exatas. Essa é a minha ideia. Então, convoquei as nossas alunas, eu disse, esse projeto é mais de vocês do que meu, mas vocês vão ter minha incondicional apoio. E ter mais visibilidade, inspirar mais e fazer mais. Exatamente. Então, direcionando elas para dar cursos, não só receber cursos, para ela visitar as escolas, para as meninas... As meninas só foram ser jornalistas porque viram a Maia. Elas só foram ser escritores porque viram Machado de Assis ou leram Machado de Assis. Aqui nós não vemos Quanto mais se fala sobre as coisas... Então,
Eu estou com essas duas vertentes, tanto o desenvolvimento de uma acessibilidade maior para a Júlia, tá? Para atingir um público cada vez maior, e tentar aumentar aqui no estado do Piauí a quantidade de mulheres nas exatas. Eu acho que a gente podia se juntar, Jimmy, aqui já falando como testemunhos internautas e telespectadores, eu sou madrinha do Dorothy, da Universidade Federal do Piauí. A gente podia juntar esses ecossistemas todos que estão com essa bandeira de mulheres nas exatas, mulheres na tecnologia, mulheres com estímulo, mulheres... Né? E a gente podia fazer um movimento, porque eu acho que é um ecossistema que, se ele começa a se movimentar, ele ganha muita força. Ganha né? muita força. Aí a sua voz é muito importante, entendeu? E eu quero que a voz delas seja mais importante do que a minha. Então, exatamente. Porque a palavra delas, o exemplo dela vai arrastar muito mais do que a minha conversa. Mas elas mostrando, nós temos brilhantes mulheres da área de tecnologia aqui no estado do Piauí, disputada pelas empresas estatais e privadas aqui do estado. Formadas pelo ICEV, mas nós temos formadas pela UESP, pelo CET, pelo IFP, pela Federal, e elas precisam sim dessa visibilidade. Nós temos que fazer esse reparo mulheres histórico. Que foram despertadas na rede pública. Exato. Né? Exato. Mulheres que foram despertadas nesses projetos que estão. Enfim, o céu é o limite mesmo. Não é o limite mesmo, na verdade, né? Porque é muita coisa para acontecer de fato, e eu acho que a gente precisa dar voz a isso. A gente vive um novo momento, né? Vivendo um momento rápido, mas otimista. Eu sou otimista. Eu sou otimista também. Eu sou da ala dos otimistas. Eu acho que é de oportunidade, é das tecnologias aliadas, é de mais transparência. Claro que tem um lado que ele é sombrio, né? Mas sempre teve, gente, é da humanidade. Né? A parte que nos cabe, que é de iluminar, de trazer clareza, a gente tem que executar e dar voz a isso, que é o que o professor está fazendo lá na universidade, no ICEB, mas ele está fazendo também lá no TJ, e a gente vai fazendo nossa parte, cada um na sua área. Né? Você volta mais vezes aqui, olha, não vale ficar 6 meses sem vir aqui. Só me convidar que eu estaria aqui. Vocês lembram que eu fiz uma entrevista com o ChatGPT aqui, né, nesse computador, eu e o professor Jimmy aqui. Muito bom. Segue o professor Jimmy nas redes dele, @Jimmy Magalhães. Jimmy Magalhães. Só né, do jeito que ele... Porque ele dá altas dicas. E como ele está com mais tempo agora, né, porque ele tem os agentes dele, né, agentes tecnológicos. Agentes né, inteligentes. Agentes inteligentes, ele disse que está sobrando tempo. Gente, ele está gravando horrores. Eu estou adorando isso. Adorando. Então, cola nele no perfil, porque tem dicas muito importantes dentro desse ecossistema gigante que é de tecnologia, de inovação, mas acima de tudo é humano. Obrigada, professor.